Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos alegres porque estamos na presença de Deus. E a palavra de Deus nos diz que na presença dele há abundância de alegria. Amém? Agradecemos a Deus pelos irmãos, pela família de Deus, por fazermos parte do mesmo círculo, da mesma família, e nos reunimos neste domingo para adorarmos ao nosso Deus, para louvá-lo. E nós vamos iniciar orando. Convidamos a todos a se colocarem em pé. Nós vamos à presença do nosso Deus em oração, pedindo a direção de Deus para o nosso culto. Vou convidar aqui o irmão José Antônio, vem aqui à frente, para nos dirigir a Deus com esta oração. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bondoso, Pai querido, nós nos colocamos na Tua presença em nome do Teu Filho Jesus, Pai, para Te agradecer, Senhor nosso Deus, primeiramente pela nossa salvação, Pai. Amém. Agradecemos por estar aqui na Tua casa, Pai, junto com a Tua igreja, para Te louvar e agradecer o Teu santo e bendito nome. Amém. Obrigado, Deus, pela vida que tem nos dado, por ter nos guardado até aqui. Senhor nosso Deus, pedimos, Senhor nosso Deus, que venha estar conosco no decorrer dessa noite, nos louvores que aqui for apresentados, que possa ser para a honra e glória do Teu nome. Amém. Esteja com a palavra, com o pastor, unge o Teu servo aqui para Amém. nos trazer a Tua palavra, para que nós possamos sair daqui edificados com a Tua palavra. Amém. Abençoe cada aqui visitante que estão aqui nessa noite. O Senhor Luiz, o Pai que está conosco nessa noite, também está com ele, dando sempre, Pai, saúde, e que ele venha pôr à disposição, Pai, para estar aqui louvando e glorificando o Teu nome também, Pai. Abençoe aqueles que não puderam vir, o Senhor conhece as razões, as necessidades de cada um, Pai. Amém. Alcance com as Tuas mãos, Pai. Abençoe os enfermos, nós colocamos nas Tuas mãos, nosso irmão Agenor, recuperação da Tua saúde. Amém. E a nossa irmã Cione também, Pai, esteja com ela, dando a cura completa, restabelecendo a sua saúde, Pai. Amém. Nosso irmão Pedro, Pai, que já está conosco, nós agradecemos, Pai, pela melhora dele, e pedimos por toda a Tua igreja, Pai. Fique conosco no decorrer desta noite. Nós oramos e Te glorificamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar 2 hinos, um após outro, 117 e 127. O 117 é uma outra letra, mas é conhecido, né? Espírito Santo.
28, de 10 a 17. Gênesis 28, de 10 a 17. Eu vou iniciar em seguida os irmãos, e assim sucessivamente. No versículo 17, todos nós leremos juntos. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. Podem ler um pouco mais forte, irmãos. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que está deitada, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Todos. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém. Vamos orar mais uma vez, e nesta oração vamos lembrar de todos os enfermos. O irmão José Antônio já lembrou de orar, mas vamos continuar. A irmã Sônia nos ligou há pouco, antes do culto, dizendo que não está sentindo bem, por isso ela não veio, não está aqui. A irmã Cleusa também não ligou, dizendo que não está passando bem. Vamos orar por ela. Vamos lembrar de todos os outros pedidos. A irmã Sione, que ainda está em fase de recuperação. A irmã Genô mandou mensagem dizendo que ainda hoje não viriam, só no próximo domingo. Vamos continuar orando por eles e pela mãe da nossa irmã Mona Lisa. Temos orado constantemente por ela. Quem mais, irmãos, gostariam de lembrar? O irmão Luiz, que é convidado do irmão Zé Antônio, está aqui agora. Ele está com o irmão lá em Limeira, né? Está passando um estado grave. Vamos estar orando. O nome dele? Edson. Vamos orar pelo Edson. Irmã Rosângela. Pastor, aquela minha cunhada de Santos, que eu até falei sobre Sim. ela de manhã, ela me ligou que o irmão dela está no estado final do hospital. Olha, Coitada. Vamos Perdeu orar. Um ano antes do meu cunhado, agora fez 2 que perdeu o meu cunhado, e ela tem esse irmão. vamos orar Está por essa muito família. crítico o estado dele. Vamos pedir a Deus, né? Está nas mãos de Deus. Então vamos clamar ao Senhor. Aqui, sim. A Sueli, Zanete, Inhauser, nós já pedimos aqui orações por ela. Cada dia que passa o estado dela é crítico, mas está nas mãos de Deus. Vamos clamar a Deus e Deus fará o melhor por ela, né? Vamos pedir à irmã Luciana, por gentileza, vem aqui, irmã Luciana, ao microfone, para orar por esses pedidos. É claro que a irmã não vai lembrar de todos, mas Deus conhece a cada um, né? Oremos. Pai querido, amado Deus, Deus de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Amém. Clamamos, Senhor, a ti neste momento, Pai, pedindo que o Senhor visite os enfermos que foram Amém. citados, Pai querido. Senhor, visite cada um, Pai,
Segundo a tua vontade, Pai, ministre a cura, Pai querido. Se porventura algum ainda não te conhece, ainda não entregou a vida a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo possa convencê-lo, ó Pai, que essa pessoa possa vir a aceitar a Ti como único e suficiente Salvador. Porque sabemos, Senhor, que ainda temos uma chance de termos a salvação enquanto estamos vivos nesta terra, Pai. Então que o Senhor possa dar a chance aos enfermos que ainda não Te aceitaram, que estão nesse rol de oração neste momento. Amém. Continuamos pedindo, Senhor, pela nossa irmã Cione, Pai querido. Obrigada porque até aqui sabemos que o Senhor a sustentou. Amém. Continue, Senhor, ministrando a Tua bondade na vida dela, Pai, porque sabemos que a Tua bondade nunca falha em nossas vidas. Amém. E o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Pai. Amém. Continue, Senhor, nos abençoando nesse culto, Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque nós queremos somente Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Fala em nossos corações, Senhor, por meio da palavra, por meio dos louvores, ó Pai. E que possamos sair daqui renovados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus é minha oração. Amém. Amém. Cantemos ainda, irmãos, o hino de louvor 135. Temos aqui alguns avisos para a igreja, algumas comunicações. Dia 30 de março, nós teremos aqui pela manhã, o próximo domingo, né? Uma assembleia extraordinária para aprovação dos candidatos ao batismo. Temos o irmão Paulo. Fique de pé, irmão Paulo. Obrigado. Pode sentar. Temos o João Vitor, irmão João Vitor. Fique de pé. Obrigado. Temos a irmã Bruna.
Obrigado. Esses 3 irmãos, então, eles já passaram por uma fase, um processo de estudos com o pastor, né? Seria as profissões de fé, né? Eles estudaram em casa, depois tivemos uma reunião com eles, e a igreja irá considerar esses 3 candidatos para aprovação, né, aos batismos, que vai acontecer no primeiro domingo de abril, dia 6 de abril, à noite. Teremos aqui um culto especial de batismos, dia 6 de abril. No dia 13 de abril, que é o segundo domingo, nós teremos a Assembleia Ordinária e culto de ceia, dia 13 de abril. Então, o irmão Genô e o irmão Reginaldo, até lá já vão estar em condições de preparar os relatórios financeiros da igreja e missões. Então, nós vamos, no segundo domingo de abril, ter a nossa assembleia. Agora, a assembleia que vai acontecer no próximo domingo, dia 30, ela vai ser interrompida, não vamos concluí-la, é uma assembleia extraordinária para, então, no domingo dos batismos, os candidatos serem oficialmente aceitos como membros. Então, nós vamos começar a assembleia para a aprovação dos candidatos. Essa assembleia será interrompida e ela se encerrará no domingo dos batismos, para que a igreja, então, possa aprovar e aceitar esses candidatos oficialmente como membros da igreja. Na terça-feira, nós teremos um culto na casa da irmã Darcy Gasoli, em Campinas, lá em Santa... Não, lá em Santa Genebra. Santa Genebra, logo na entrada ali, antes, bem próximo do shopping. Então nós vamos sair daqui às 18h30, até porque não queremos cansar a irmã, ela não está bem de saúde, inclusive os irmãos orem pela irmã Darcy. Ela fez uma cirurgia recentemente e terá que fazer uma cirurgia nos olhos, né? E ela está se preparando para esta segunda cirurgia. Então, está bem cansada e com a saúde bem fragilizada. Sim, mãe? As irmãs que quiserem levar um pratinho de biscoitinho, porque ela falou, não vou conseguir fazer lanche. Isso. Eu falei, não é para preocupar, nós não vamos para lanche. Mas já que ela tem desejo, a gente leva e come depois lá com ela. E o outro aviso é que o chá das mulheres, que seria no próximo sábado, foi suspenso até a irmã Sione ficar bem, né, recuperada, aí vai ser marcada uma nova data, tá bom? Isso. E, então, os irmãos que tiverem carros, então venham nos ajudar, né, para transportar os irmãos que não têm carros. Então, vamos sair daqui na terça-feira às 18h30 e os irmãos que forem, não esqueçam de levar alguma coisinha para a gente ter um momento de confraternização lá. Bom, alguma dúvida? Alguma pergunta que os irmãos desejam? Muito bem, está bem esclarecido, né? Bem explicado. Vamos agora conhecer os nossos visitantes. Eu creio que o nosso visitante é o Sr. Luiz, né? Amigo do irmão Zé Antônio. Ele está desejoso que o seu irmão Edson possa ouvir, entender e aceitar Jesus nesses momentos tão difíceis da vida. Então nós somos gratos ao Sr. Luiz pela a sua visita e pela atitude de estar ali apoiando o seu irmão. Que Deus abençoe. Eu creio que é só, né, de visitantes. Muito bem.
dando oportunidade para os irmãos que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas, nós vamos cantar o hino Contentamento, 275.
O Deus que não pode mentir. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1. Essa carta é pequena. Quem não está muito familiarizado com a Bíblia, demora de encontrar, mas ela está ali, né? Antes da carta aos Hebreus, de Filemon, Tito, capítulo 1, de 1 a 3. Vou olhar aqui a garganta. Vou agradecer a irmã Cleusa. Estava incomodada de eu estar usando as garrafinhas aqui de água. Eu falei, vou oferecer ao pastor essa garrafinha mais chique, né? Mais fácil de ser usada. Agradeço a irmã Cleusa. Tito, capítulo 1, de 1 a 3. Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus, preste atenção, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que lhe foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador, o Deus que não pode mentir. Que esta palavra possa ficar nos nossos corações. Amém. Pai, nós te agradecemos, porque se estamos aqui hoje, agora, é porque um dia a tua palavra se cumpriu na pessoa de Cristo. Amém. Quando ele veio a este mundo e se fez carne e deu a sua vida para que hoje pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Te agradecemos, Deus, por esta bênção, este privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, como diz o teu servo apóstolo, nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém. Te agradecemos por estes irmãos amados que fazem parte desta família, mesmo aqueles que ainda não são membros da igreja, mas independente, ó Deus, todos quantos um dia receberam a Cristo, fazem parte desta mesma família. Amém. Te agradecemos, Pai, por estes irmãos que estão aqui, por tantos outros que estão nos assistindo à distância, que esta palavra, nesta noite, possa chegar a estes lares, corações e aqueles que estão enfrentando lutas e problemas, ou estão angustiados, ou estão enfrentando problemas de enfermidades, que nesta hora Tu possas, ó Deus, tocar em cada corpo, em cada coração, Amém. curando as enfermidades, colocando nos corações a alegria do Teu Espírito. Amém. Nós te agradecemos por isso e por tanto que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. O Deus que não pode mentir. A mentira é afirmar aquilo que é contrário à verdade. É dar uma indicação contrária à verdade. O mentiroso, ele deixa de ser bom, de ser legítimo, autêntico, verdadeiro, e ele se torna um enganador. Portanto, Deus não se enquadra nessas qualidades negativas, porque ele é chamado, é conhecido na Bíblia como o Deus da verdade. Os homens mentem porque são humanos, são falhos, são limitados. Por isso, Deus não é homem, como nos fala Moisés no livro de Números, capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não há possibilidade de Deus mentir. Não há essa possibilidade. Assim como não há possibilidade do diabo, de Satanás, falar a verdade. Porque ele é conhecido, é chamado por Cristo, é denominado, taxado de o pai da mentira. Agora vamos considerar, à luz da palavra de Deus, por que Deus não pode mentir. Primeira razão, por causa de sua imutabilidade. Deus não pode mentir porque ele é imutável. Todas as mudanças, irmãos e amigos, têm que ser melhor ou para pior, não é verdade? Mas Deus não pode mudar para o melhor, pois ele é absolutamente perfeito. Nem tampouco Deus pode mudar para o pior, pela mesma razão, porque Deus é perfeito. Ele nunca poderá ser Deus mais sábio, mais santo, mais justo, mais misericordioso, mais verdadeiro, nem menos do que isso. Deus não sofre mudança, nem sombra de variação. O homem tem corpo e alma, duas substâncias, mas Deus só tem uma, portanto, ele não muda. Deve-se também à sua existência necessária e autossuficiente. Aquilo cuja existência não é causada
por necessidade de sua natureza, tem que existir como existe. O diabo um dia foi Lúcifer. Né? Então hoje ele não é Lúcifer. Ele deixou de ser Lúcifer. Então não chame Satanás de Lúcifer. Ele foi quando ele estava na presença de Deus. Hoje ele é chamado de diabo e Satanás. Ele mudou de bom para pior. Mas Deus não corre este risco de mudar ou para pior ou para melhor, porque Ele é a plenitude da perfeição. Ele é o ápice da imutabilidade. Deve-se também a esta perfeição qualquer mudança que pudesse acontecer nos atributos de Deus o tornaria menos Deus. Qualquer mudança em seus propósitos e planos o tornaria menos sábio, menos bom e menos santo. Isso não vai jamais ocorrer com o nosso Deus. Portanto, Deus não pode mentir, em primeiro lugar, por causa de sua imutabilidade. Em segundo lugar, Deus não pode mentir por causa de sua santidade. Ele é absolutamente separado de todas as suas criaturas. Ele é exaltado sobre elas, criaturas. Ele é separado da iniquidade moral e do pecado. Portanto, meus irmãos, Deus não pode mentir por causa de sua santidade. Êxodo capítulo 15, versículo 11. Diz a palavra: ó Senhor, Moisés, o seu cântico, no capítulo 15, ele declara: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas, estendeste a destra e a terra os tragou. Falando sobre os hebreus, falo sobre aqueles que se atentaram contra o povo de Deus, Faraó e o seu exército. Com a sua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé em tudo pelo meio do mar.
poder de Deus se manifestou de forma gloriosa. E Moisés, nesse cântico, ele reconhece, ele tem essa visão da santidade de Deus. Deus fez tudo aquilo porque Ele é santo. Deus está acima de todas as forças, de todos os poderes que existem no mundo. Nenhum poder, por mais forte e poderoso, usando essa redundância, que seja, é capaz de se assemelhar ou de chegar perto do poder de Deus. Aqueles que ousaram ou tentaram concorrer com Deus se deram mal, e um deles foi Faraó. Ele achava que com o seu exército, com as suas armas da época, com os seus cavalos e cavalarianos ou cavaleiros, eles poderiam ganhar a vitória contra o povo de Deus. Eles estavam redondamente enganados. Eles não podiam jamais, nenhum homem, nenhuma força humana é capaz de lutar contra o Senhor. Por isso que Deus é chamado na Bíblia de o Senhor dos exércitos. Exércitos humanos e exércitos espirituais. Deus é o Senhor dos exércitos sobre as forças do mal, de Satanás. E olha que nós, como seres humanos, não temos condições de medir força com Satanás. Não temos. Mas o Deus que está conosco é capaz de vencer, é capaz de suplantar, é capaz de derrotar as forças de Satanás. Por isso a nossa confiança, a nossa fé deve estar alicerçada nesse Deus e em suas promessas, porque Ele jamais falhou e jamais falhará. No Salmo, capítulo 47, versículo 8, o salmista, Salmo 47, versículo 8, o salmista fala: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem, olha bem, os escudos da terra, as armas que existem no mundo. Ele se exaltou gloriosamente. E olha que há países que têm armas poderosíssimas, armas nucleares, mas nenhuma dessas armas, irmãos, é capaz de vencer esse Deus que é chamado, que é conhecido como o Senhor dos exércitos. Ele reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Nenhum poder humano, nenhuma força humana é capaz de vencer esse Deus. Irmãos, um dia, quando as nações estiverem reunidas perante esse Deus, elas vão ser humilhadas, elas vão ser envergonhadas, até porque a palavra nos fala que eles não terão força nem coragem de fitar, de mirar o rosto, o semblante de Cristo. E eles serão julgados pelo fato deles terem confiado em si mesmos, em seus recursos, em suas armas,
em sua sabedoria humana, em seu dinheiro, em seu poder, em suas posições políticas, jurídicas, sociais. Aqueles que hoje se consideram grandes, um dia na presença de Deus eles vão se considerar um verme e vão ter que admitir: eu vivi toda a vida enganado, apoiado na minha sabedoria, no meu poder, na minha hegemonia, mas agora eu estou vendo, estou percebendo que este que está diante de mim, ninguém pode contra ele. E eu vivi a vida enganado, achando que podia todas as coisas. Quantos homens famosos do passado tiveram um fim vergonhoso, tiveram fama e poder, eles podiam adquirir tudo com o seu dinheiro e com a sua fama, adquiriram muitas coisas, mas no fim tiveram um final infeliz. Todos morreram como morrem todos os mortais. Mas os homens não aprendem, mesmo com esses exemplos, eles não aprendem, continuam enganados, achando que o poder, a fama, o dinheiro, a beleza resolvem as coisas. Um dia tudo isso vai acabar. A Bíblia fala que Deus mesmo declara assim: minha é a prata, meu é o ouro. O que eles estão achando que são deles, pertence a Deus. Os minérios, as riquezas que existem no subsolo, não pertencem a homem algum, pertence a Deus, e eles ainda brigam por causa disso. Eles matam ou vivem por causa dessas coisas. Eles estão totalmente enganados. E quando um dia eles quiserem se arrepender, será tarde demais. Em terceiro lugar, Deus não pode mentir, porque Ele é a verdade. No Novo Testamento, irmãos e amigos, é-nos apresentada de duas formas a verdade. Primeiro, forma: confiança, veracidade e retidão de caráter. Isso se aplica a Deus. Romanos capítulo 15, versículo 8, declara o apóstolo Paulo: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Nenhuma promessa que Deus fez, desde o Éden até hoje, nenhuma das promessas de Deus falhou. Todas se cumpriram, e aquelas que ainda não se cumpriram, se cumprirão, porque Deus é a verdade. Verdade no sentido absoluto da palavra, daquilo que é real e completo, em oposição com o que é irreal e incompleto. Então são dois polos, são dois reinos. O reino das trevas, que está fundamentado na mentira, no engano, cujo representante é o diabo, e o reino da luz, que é representado por Cristo, que declarou: eu sou a verdade, e verdade no sentido absoluto da palavra. Quando nós tememos a Deus e o obedecemos, pelo que a Bíblia fala,
pela boca do apóstolo Paulo, pelo que deixai a mentira e falai a verdade com cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, verso 25. Então, irmãos, não podemos e não devemos dar apoio à verdade, à mentira. Não devemos apoiar a mentira, custe o que custar. Isso pode custar o seu emprego, isso pode custar o seu, a sua vitória sobre uma concorrência. Quantos casos já aconteceram de irmãos que ganharam concorrências, licitações, e depois eles descobriram que aquilo não era compatível com o seu caráter, com a sua fé, e eles abriram mão. Deixaram de ganhar, irmãos, fortunas, para não comprometerem o seu testemunho, para não comprometerem a fé cristã. A fé cristã, em particular, não deixa de ser, em última instância, é a verdade. Olha o que Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra, que palavra? Da verdade, o evangelho da vossa salvação. Esse evangelho foi o instrumento para que nós tivéssemos a salvação. E tendo nele Cristo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha, irmãos, esse selo, na época, hoje nem tanto por causa na internet, mas antigamente, quando nós enviávamos cartas ou recebíamos correspondências, eu tenho saudade desse tempo, aquelas cartas escritas à mão. Eu tenho várias delas em casa ainda, né? Guardo como lembrança. Que alegria quando a gente ia lá, né? E encontrava o carteiro, então entregava aquela correspondência. Você não via a hora de abrir e ler aquela carta de um parente, né, distante, que há muito tempo você não via. Mas, irmãos, olha, essa carta ela era levada à agência dos Correios, e lá você comprava um selo e você colocava aquele selo naquela correspondência. Tinha até aquele costume do lambe-lambe, lembra? Você pegava o selo, passava na língua para colar na carta, né? Irmãos, depois que aquela carta era selada, ninguém podia abrir aquela carta senão o destinatário. Se alguém abrisse uma correspondência qualquer, estaria incorrendo num crime chamado crime da inviolabilidade. Só o destinatário era autorizado a abrir aquela correspondência. Irmãos, quando Paulo fala que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ele está nos dizendo que a salvação foi nos dada, foi nos garantida por Cristo, e esta salvação jamais perderemos, jamais corremos o risco de perdermos a nossa salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa.
Irmãos, Jesus afirma que Ele é a verdade, é a personificação da verdade, que foi o que Ele disse em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Querem repetir comigo? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14,6. O apóstolo João, esse mesmo apóstolo, no capítulo 1, verso 17 do seu evangelho, ele fala da graça e da verdade, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha, irmãos, duas virtudes inalienáveis, inseparáveis, graça e verdade. Nos prefácios das cartas de Paulo, era comum ele sempre começar escrevendo as suas cartas às igrejas, dizendo: Paulo, apóstolo ou servo de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele nunca colocava em suas cartas paz e graça, mas sempre graça e paz. Por quê, irmãos? Porque é a graça de Cristo que gera paz em nossos corações, em nossas vidas. Graça e paz. Então, quando o homem ou a mulher se converte e se arrepende, o Espírito Santo produz, gera na vida desta pessoa a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e verdade. Essa verdade que é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade personificada. Por isso Deus condena e abomina a adoração ou veneração de imagens. Olha o que nos fala Deus através do profeta Jeremias, capítulo 51 e versículo 17. Por isso que Deus condena e abomina, ele diz assim: embruteceu-se todo o homem e não tem conhecimento, envergonhado está todo ourives, ou fabricantes de imagens, de esculturas, porque a sua imagem de fundição é mentira, e não há espírito em nenhuma delas. Jeremias 51, 17. Por que Deus abomina a adoração de imagens, irmãos? Porque é uma falsidade, é uma hipocrisia, é uma afronta do homem que foi criado para adorar a Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, por causa do pecado, ele se embruteceu, ele se tornou ignorante. E ele então faz o objeto, fabrica, manipula o objeto com as suas próprias mãos e se dobra diante desse objeto. Olha bem, quem deveria se dobrar era o objeto criado e não o Criador. Não é Deus que nos adora, nós é que adoramos a Deus, irmãos. Mas a ignorância, a incredulidade é tão grande nos corações das pessoas que elas, aquele que é superior se dobra do objeto inferior, foi criado pelas suas próprias mãos. Com a salvação, o homem ganha uma âncora que lhe dá segurança eterna, por causa da impossibilidade de Deus mentir, irmãos. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, Hebreus, capítulo 6, de 17 a 20, nos fala o apóstolo escritor desta carta: por isso Deus,
quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. A qual esperança proposta temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a função da âncora, irmãos? É dar sustentação, é dar segurança ao navio, à embarcação. E ele está dizendo que a nossa âncora é Jesus, ele adentrou os céus. E se Jesus é a nossa âncora, se esta âncora ela está fincada no céu, não tem como nós perdermos o que nós ganhamos de Cristo. Por isso a palavra de Deus nos fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso Deus não pode mentir. Pastor Sérgio Fernandes, falando sobre esse tema, escrevendo sobre esse tema, ele declara: não existe nada tão vil quanto a mentira. Nós já fomos vítimas de mentiras, das que falaram a nosso respeito e das mentiras que nós contamos. Sim, já falhamos nesse sentido. Não pense que a mentira se resume em contar uma historinha para se despistar de uma responsabilidade. A mentira vai muito mais além. Quando alguém pergunta se estamos bem e dizemos que sim, quando na verdade não estamos, estamos incorrendo em mentira. Quando pregamos diferente do que vivemos, estamos mentindo. Quando cantamos louvores que falam da dependência de Deus e nós vivemos independentes da vontade dele, novamente estamos mentindo. Como você vê, a situação é mais difícil do que imaginamos. Graças dou a Deus, entretanto, por ele não mentir. A mentira nem sequer se aproxima dele. Em Deus só há verdade, e sua verdade nos liberta de todo engano. Ele não mentiu quando nos prometeu a salvação em Jesus Cristo. Ele não mentiu quando falou a respeito do céu. Ele não mentiu quando nos fez promessas. Ele não mentiu quando nos declarou o perdão. O adversário tem enchido os corações de muitos, com dúvidas e com mentiras, querendo que estas pessoas duvidem da palavra de Deus e de suas promessas. Mas, irmãos, se nós queremos ser bem-sucedidos na vida cristã, nós devemos sempre estar do lado da verdade. Devemos sempre estar do lado de Jesus Cristo, que é a personificação da verdade. Por isso, jamais devemos apoiar a mentira. Devemos sempre relegar, repudiar a mentira, porque o Deus que nós temos, o Deus a quem servimos e o Deus que pregamos, ele não mente, ele não pode mentir por causa de sua natureza santa. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos cantar então o hino 185. Somente Cristo, nada mais do que Ele.
Cristo é o Senhor e deve ser o Senhor sempre de nossas vidas. Vamos orar nesse instante. Irmão Luiz, por gentileza, vem aqui nos despedir com uma palavra de oração. Vamos orar, irmãos. Pai amado, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer, Deus, por este momento que passamos aqui, Pai. Amém. Para te glorificar, Pai, para te adorar, Pai, e te falar que nós somos totalmente dependentes de ti. Amém, Senhor. Oh Deus poderoso, neste momento, Pai, te agradeço pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. Amém, Senhor. Te agradecemos pela chuva que caiu, Pai, numa boa hora, Pai. Amém. Nos trouxe sabedoria, Pai. E agora, Senhor Deus, abençoa aquelas pessoas que
estão precisando da tua mão poderosa. Amém. Muitos enfermos, muitos com problema de enfermidade, ó Pai. Põe nas tuas mãos poderosas, Deus, e traz a cura para cada um. Amém. Nos despede, Pai, em paz, na tua santa presença, Pai, nos leva de volta ao nosso lar, na tua proteção. Amém. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Nossa divisa, mas em todas estas